Obrigado, senhor presidente. Obrigado aos vereadores. Eu gostaria, nobres pares, nessa tarde, e o povo de Belo Horizonte que nos acompanha agora, a audiência tem sido muito boa pela TV Câmara, agradecer ao presidente e agradecer também essa equipe maravilhosa, vereadores que a gente tem aqui na TV, nessa casa, que tem feito um bom trabalho. Eu gostaria de falar a respeito dos nossos projetos que a gente tem elaborado com o nosso gabinete, a nossa assessoria. Daqui a pouco eu vou colocar as matérias novamente, gostaria que deixasse só no ponto, por favor. Eu tenho aqui, do ano passado e desse ano também, do início do ano, nobres vereadores, várias matérias que saiu no jornal Tempo, Estado de Minas e outros jornais, e também na televisão, falando sobre a decadência que a gente tem enfrentado com respeito da água. E a Câmara de Belo Horizonte, ela não pode se furtar, ela não pode vedar os olhos para esse problema, que é um problema muito sério, e nós temos que tomar uma providência com respeito a isso. Tivemos aqui uma audiência, até participei com o vereador Léo Matos, com a Copasa, foi uma audiência muito boa. E na época que alguns funcionários da Copasa tiveram nessa audiência, eu fiz uma pergunta se poderia ter o racionamento de água. Na época disse que não. E a gente já está vendo, cogitar aí na mídia, que pode acontecer isso. E esse projeto que agora ele vai receber o número que já está indo para as comissões, que é o projeto 1332/2014, nós apresentamos um substitutivo nesse projeto, porque qual era o nosso intuito? Era aplicar uma multa no cidadão de Belo Horizonte com respeito ao desperdício de água. E a gente achou melhor tirar essa multa e deixar ela a critério do Executivo. E acrescentamos também, Léo, nesse projeto, que é o da vassoura hidráulica. Para quem não entende, esse projeto da vassoura hidráulica, ele é um projeto que as pessoas que usam a mangueira para ficar lavando a calçada, empresas que usam também para lavar condomínios, fachadas de prédio, etc., essas pessoas serão notificadas por um agente da prefeitura. E também no projeto, nesse substitutivo, a gente coloca também aqui para que haja um disque denúncia. Já que a prefeitura tem vários disque denúncia, a gente já, para não ter custo no orçamento, a gente já vai abrir já no disque denúncia que tem um número lá, disque 6 ou 7, assim o executivo vai ver, para que o vizinho que fragar, o Coronel Piscininho, que pegar lá a pessoa esbanjando água, ela possa discar para esse número. Imediatamente a prefeitura vai localizar onde tem um agente ali e vai fazer essa notificação para que essa pessoa ela possa ser notificada. Caso repita o gasto de água, aí ela será multada. Porque infelizmente a nossa população, a maioria foi criado assim, a pessoa ela só aprende quando dói no bolso dela. Enquanto não doeu no bolso dela, ela não vai aprender. Então eu gostaria de colocar a matéria, e nós vamos passar duas matérias. Deixa só no ponto, aí depois passa as duas. E eu gostaria de falar também do outro projeto. Dá só uma pausa, por favor. Obrigado, hein? Já vai soltar. Só para os vereadores entenderem. E nós temos um outro projeto também, esse que eu já falei que é o 1332, e nós temos um outro projeto de lei, que também fala, que é o 698, que dispõe sobre o programa de conservação e utilização do racional da água nas imediações. Quer dizer, é um projeto muito importante que vai fazer com que a população possa entender como que ela pode aproveitar a água da máquina de lavar, aproveitar a água da piscina, não ficar trocando a água toda hora, aproveitar também a água da chuva. E até um jornal lançou uma matéria esses dias aí, Coronel Piscininho, numa igreja, que eu não lembro agora o nome,
que essa população dessa igreja, eles fizeram tipo uma caixa grande, enorme, e ali, nessa chuva que teve agora, acolheram bastante água. Estão usando essa água só para dar descarga, porque a frequência de pessoas na igreja é muito. Então, em vez de utilizar a água da rua para pagar, utilizou a água da chuva. Então, vamos acompanhar a primeira matéria. Depois eu dou a fala aos nobres vereadores que quiserem colaborar com esse vereador. Pode soltar, por favor. Cobrada com o desperdício. Em Belo Horizonte, algumas instituições tomaram medidas para reduzir o consumo. Projetos que já deram resultado. O prédio é centenário. Este colégio, na região centro-sul de Belo Horizonte, foi construído em 1911 e há 5 anos realiza obras de sustentabilidade. A água da chuva, que antes inundava o pátio, agora é reaproveitada na escola. Nós trocamos todo o encanamento, todas as calhas, colocamos tubos de PVC, porque eles estavam bem antigos, e já pensando em desviar essa chuva, essa água dessa chuva, por um condutor que leva um filtro. Essa água é filtrada, depois ela passa por um processo, ela recebe cloro, ela é armazenada num tanque, num reservatório de 450 mil litros, e por meio de uma bomba ela é levada até as caixas d'água do telhado, e lá elas são distribuídas de acordo com as nossas necessidades. Nos banheiros, cada registro é sinalizado. Nesse, a água chega tratada e aqui pode ser reutilizada em descargas, por exemplo. A fonte que fica no pátio do colégio também é mantida com água da chuva. Com a implantação do sistema de reaproveitamento, a economia no consumo já chega a 30%. É uma forma da gente trabalhar também com os alunos nessa questão da sustentabilidade. Isso faz parte dos nossos projetos educativos, né? Nós estamos usando esta água que antes era para a gente um problema como uma forma de nos favorecermos, né? E também de preservarmos essa natureza que está sendo tão sacrificada, né? Neste clube, também na região centro-sul de Belo Horizonte, são utilizados 4 milhões de litros de água por mês para manutenção da estrutura. Preocupação para quem frequenta o espaço. Só de ver alguém esbanjando a água já é doído, a gente sente, né? A gente já comenta, fulano, faça isso não, porque está com escassez de água, vamos economizar. Vamos tomar um banho de maneira racional, para não gastar muita água. A primeira medida para evitar o desperdício foi reaproveitar a água que transborda da piscina. Nós não temos que ficar fazendo reposição de água das piscinas, nós retratamos essa água. E a água que nós lavamos os filtros, nós reaproveitamos para irrigação e para molhação de quadras de tênis. 51 mil litros de água. Essa é a quantidade economizada pelo clube durante uma semana. Só para se ter uma ideia, esse volume equivale ao consumo de uma máquina de lavar durante 1 ano e 2 meses, sendo utilizada todos os dias. E também de um chuveiro elétrico ligado 15 minutos durante 7 meses. Dentro dessa ótica, né, o desperdício é o mínimo possível. O reaproveitamento é o máximo que a gente pode fazer. E eu acredito que podemos evoluir em alguma coisa? Podemos. Mas nós hoje já praticamos, né, uma boa política de racionalização dos insumos. Essa matéria, ela explica melhor a respeito desse projeto 698. E esse projeto está à disposição dos vereadores, se quiser dar uma lida nele, colocar alguma emenda. E nós temos uma outra, dá tempo ainda, que fala a respeito do outro projeto. Vamos colocar ela explicando melhor a situação do nosso estado e do nosso país, principalmente aqui de Belo Horizonte. Fernando Pimentel confirmou que se não houver redução no consumo da população, em 3 meses haverá rodízio e depois racionamento. Se não chover, se o consumo não cair e se a vazão não aumentar, se nós não conseguirmos mais captação,
Em 3 meses nós vamos ter que racionar severamente. A crise da água também foi discutida na Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. O diretor de operação metropolitana da Copasa afirmou aos deputados que há risco de colapso no principal sistema de abastecimento da região. Se nós tivermos em 2015 a mesma precipitação que aconteceu em 2014, nós vamos entrar em colapso no sistema Paropeba até julho ou agosto. Com a crise no fornecimento de água em Minas, é ainda mais importante a preservação das nascentes de cursos d'água. Os locais onde elas ficam são considerados por lei áreas de preservação permanente. Mas basta uma volta por Belo Horizonte para ver que muitas estão abandonadas, poluídas e cercadas por lixo. Foi com a água da nascente que Dona Júlia construiu a casa onde mora há mais de 30 anos. Como não tinha água da Copasa aqui, então foi ela que me serviu aqui para construir, né? Construir a casa e eu também depois fiz o uso dela aqui para tudo, né? Para alimentação, para regar as plantas. A nascente fica pertinho da casa dela, neste lote vago que está se tornando um lixão. A sujeira é jogada bem ao lado da água. Dona Júlia diz que alguns moradores não colaboram e a prefeitura não se preocupa. Tem que ser feito aqui um planejamento assim de cercar, né? De fazer uma cerca aqui para evitar animal, né? E mesmo as pessoas, né? Fazer um uso assim não adequado, né? Para ela. O medo é dessa água secar, dessa nascente secar. E depois a gente não tem aonde recorrer, né? No bairro Braúnas, os moradores dizem que as nascentes estão desaparecendo por causa do desrespeito. Esta rua era um brejo há pouco mais de 2 anos. De acordo com este líder comunitário, as novas construções foram ocupando o lugar onde a água brotava. Ele diz que essa nascente era bem maior, mas não recebe nenhuma proteção. Nos últimos 10 anos ficou bem relaxado isso aqui, né? Isso aqui não tem sido cuidado mais. No bairro Trevo, o cenário natural dentro da cidade é surpreendente. Uma nascente de águas claras e sem nenhum cuidado no entorno. O caminho agora é um só, preservar as nascentes que ainda restam. Na região da Pampulha, há mais de 100, segundo lideranças comunitárias. Algumas com água limpa, cristalina, outras mostram o desrespeito. Estão completamente poluídas. As crianças brincavam aqui, as crianças era ponto de encontro das crianças da comunidade para poder se divertir com a água. Apesar de tanto desrespeito, a natureza insiste em sobreviver. Só é preciso saber por quanto tempo mais. Isso aqui é a fonte de vida. Acabar com isso aqui, ó. Se fizer igual fez aqui para baixo, que já construíram em cima, daqui a 10 anos não tem mais água aqui. Acabou. O Instituto Mineiro de Gestão das Águas afirmou que a fiscalização dessas áreas pode ser feita pelo município, pelo estado ou até pelo dono do terreno, mas que a avaliação inicial deve ser feita pela prefeitura. A assessoria da prefeitura garantiu que há fiscalização constante e que os responsáveis por degradar as nascentes são multados. A prefeitura ainda afirmou que promove ações de limpeza nessas áreas o ano todo. BH pode ter punição para quem usar mangueira d'água para varrer calçadas. Essa prática tem multa prevista em um projeto que tramita na Câmara Municipal e que também prevê a criação de um disque desperdício. Vamos saber mais detalhes ao vivo com o repórter Ilson Gomes. Boa tarde, Ilson. Boa tarde, Laura. Boa tarde a todos de casa. Bom, um mau hábito de varrer a calçada, as folhinhas da calçada utilizando água, pode estar com os dias contados. É que este projeto de lei já foi apresentado lá na Câmara Municipal e vai passar pelas comissões da Câmara. Agora, se ele for aprovado, vai valer para aqueles períodos de estiagem. Agora, preste bem atenção nisso. Quem for flagrado, olha lá, ó, desperdiçando água à toa, vai pagar uma multa de R$ 724. E se for reincidente, ou seja, for pego de novo fazendo, vai pagar o dobro. A fiscalização deve ficar por conta da prefeitura, de fiscais da prefeitura, mas toda a população vai poder sim denunciar. Vai ser criado um disque denúncia que vai se chamar Disque Desperdício. O número ainda vai ser criado. Isso tudo, Laura, para conscientizar as pessoas para utilizar bem esse bem, né, que é a água. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Ilson. Vai ser importante votar isso, aprovar isso, já que a população só funciona com multa, né? A Prefeitura de BH já sinalizou para a gente que gostou da ideia. Tomara, então, que os vereadores aprovem para acabarmos com essa prática de desperdício absurda.
Muito bem, então a gente conta com os nobres pares. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos.